Graça e paz, pessoal. Bem-vindos a mais um devocional da Palavra Revelada. Eu quero compartilhar algo com vocês hoje da parte de Deus, que se encontra no livro de Jeremias. Algo importante para nós enquanto igreja. Algo importante para nós enquanto povo de Deus. Por favor, se você puder me acompanhar lá nessa leitura. Jeremias, capítulo 3, verso 1. Diz assim: Eles dizem, se um homem despedir sua mulher e ela se desligar dele, e se ajuntar a outro homem, porventura tornará ele mais para ela? Não se poluirá de toda aquela terra? Ora, tu te maculastes como muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Então, qual é o contexto dessa declaração dada pelo profeta Jeremias? A nação de Israel, ela se afastou do Senhor, passou a cultuar falsos deuses, e com isso ela entrou em um determinado local. Um determinado povo se levantou contra a nação de Israel. E à medida da proximidade desse povo, eles buscam o Senhor. E em meio a esse contexto, em meio de um contexto de total apostasia, o profeta Jeremias lança essas palavras. Mas eu queria que você entendesse algo. Quando o profeta fala isso, acerca da mulher que se separou, ele está citando um texto dessa escritura. Na verdade, ele está citando Deuteronômio, capítulo 24, do 1 ao 4, que diz assim, que se um homem der carta de divórcio à sua esposa porque achou nela uma coisa errada ou algo na sua conduta, ela vai embora. Mas se ela indo embora, por acaso ela se encontra com outro homem, casa com ele, e esse homem também acha algo errado nela e dá a carta de divórcio, ou esse homem morrer e ela depois tentar voltar para o primeiro marido, ela não vai poder, o marido não deve aceitá-la. Por quê? Porque isso seria ruim, isso causaria dano para a terra. É nisso que ele está pensando quando ele cita essa passagem. Agora vamos entender. Se Deus está dizendo que a mulher que se separou, que é uma figura da nação de Israel, não pode voltar para o marido, que é Deus, então ele está tentando dizer que não vai aceitar a nação de Israel de volta. Será que é isso que ele está tentando dizer? Será que ele está dizendo que porque nós nos afastamos dele não tem reconciliação? Na verdade, não. Nós sabemos que no livro de Jeremias, também que no livro de Isaías, nós vemos muito Deus fazendo isso, chamando o povo de volta, trazendo o povo para o arrependimento, para reconciliar com ele. Então, o que o profeta está querendo dizer quando ele cita esse texto do Velho Testamento, aliás, do Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, no verso 24, do 1 ao 4? Na verdade, o que ele está querendo dizer é que nós temos que perceber que a condição que fez a esposa se separar dele, certo? E a condição que faria ela se separar da segunda pessoa que ela se conectou era a sua conduta. Era uma questão de infidelidade, talvez, certo? Então, o que o Senhor está dizendo? Está dizendo para a nação de Israel. Está dizendo que se ele se arrependesse de coração, ou seja, mudasse em sua conduta, ele o aceitaria de volta, mas aceitá-los na condição de como eles se afastaram do Senhor não tinha como ser feito, porque eles trariam dano. Se você for ver no livro de Jeremias, era bem isso que estava acontecendo. Deus, por meio do profeta, traz esse confronto à nação de Israel, e a nação de Israel chega diante de Deus e diz: em que temos errados contra ti? Ou seja, eles não reconheciam. Mas nós bem sabemos que eles levantavam postes, certo? Eles praticavam cultos de adoração a outros deuses. Mas Deus disse: eu não posso fazer isso. Eu não posso te aceitar dessa condição de volta. Ou seja, sem você mudar a sua conduta. Por quê? Está lá em Deuteronômio, ele cita no texto aqui, e ele também vai citar aí em Jeremias no verso 7, que diz assim, aliás, no capítulo 3, capítulo 2, verso 7, ele vai dizer algo interessante. Ele vai dizer que a terra foi dada a ele, a nação de Israel, mas pelo fato da nação de Israel ter se contaminado, a terra também ficou contaminada. Agora, o que era a terra? A terra, na verdade, era uma figura da promessa de Deus e da herança de Deus. Deus disse que a nação de Israel herdaria aquela terra como promessa dada por ele e como herança. Então você entende que Deus não poderia aceitar a nação de Israel de volta dentro de uma conduta porque algo seria comprometido. Agora, como trazer uma aplicação para nós hoje em dia? Como trazer uma aplicação prática para nós como nação e como povo de Deus? Queridos, nada pode estar em primeiro lugar na nossa vida a não ser o Senhor. O primeiro lugar das nossas vidas é dele. Por quê? Porque se eu
me mantenho nesse lugar onde Deus não é o primeiro lugar, as promessas deles para mim vão estar comprometidas. Entenda isso. Todas as promessas que existem em Cristo Jesus, nela, para nós, como nação de Deus, como cristão, já existiu sim e um amém. Mas se nós não temos Deus em primeiro lugar, nós temos as promessas em primeiro lugar, essas promessas por si só vão estar comprometidas, assim como diz lá em Jeremias e em Deuteronômio. Sabe, não adianta ser curado, ser sarado, não adianta ser próspero, não adianta nem, queridos, crer e ir para o céu, porque se eu não amo a Deus, quando eu chegar no céu, Ele vai estar lá. Se eu não amo a Deus, queridos, eu não vou prosperar. Se eu não amo a Deus, não faz sentido ser próspero. Se eu não amo a Deus, não faz sentido eu conseguir avançar financeiramente, nem com o meu ministério. Deus está dizendo para a igreja, para nós como igreja, dizendo, vocês precisam me manter em primeiro lugar. E aí sim faz sentido ser alcançado pelas minhas promessas, porque aí ela não se corromperá, ela não estará comprometida, porque eu estou em primeiro lugar na sua vida. Queridos, reflete nessa mensagem, pratica o que a palavra diz. Se você foi abençoado com essa mensagem, querido, se inscreve nesse canal, compartilha essa mensagem, alcança outras pessoas. Amém? Seja abençoado em nome de Jesus.